E vamos lá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Rômulo Mussel, esse é o canal Matemática na Vida e a nossa aula de hoje é uma aula sobre limites, limites fundamentais. Eu vou resolver um dos limites fundamentais aqui pelo teorema conhecido como Teorema do Sanduíche. Esse limite é muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar, então vamos ao que interessa. Enquanto eu coloco a figura aqui, você já dá um like nesse vídeo e se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve aí para não perder mais nada. Então vamos lá, olha só. Aqui está a figura que a gente vai utilizar, que vai salvar a nossa vida. E a gente vai utilizar aqui agora, ó, essa figura para resolver este limite que eu vou colocar aqui para você. Então, ó. O limite que a gente quer resolver é esse, ó. Limite, eu vou até colocar de vermelho aqui, ó. Limite do seno de x sobre x, quando esse x aqui tende a zero. Olha o problema que a gente tem, né? Seno de zero é zero e o x sendo zero, né, também dá zero. Então, 0 sobre 0 é uma indeterminação, mas eu vou mostrar para você que o limite Mas eu vou mostrar para você que o limite de seno de x sobre x, que é o limite fundamental, tem um resultado. E por incrível que pareça, é diferente de zero, você não vai acreditar. Então vamos lá, olha só. O que a gente vai fazer aqui para resolver esse limite? Primeira coisa, a gente vai pegar um ciclo trigonométrico aqui, raio 1, tá? E eu vou pegar três valores aqui que me interessam. Quais são esses três valores? Eu estou fazendo de 0 a π, mas se você fizer de 0 a menos π, né, para pegar o limite à direita e à esquerda, funciona da mesma maneira, tá? Você só vai ter que fazer os devidos ajustes, isso vai ficar para casa, como exercício para vocês. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que eu vou pegar eu vou rabiscar aqui a minha figura, tá bom? Então presta bastante atenção, ó. Eu vou fazer até de azul esse aqui, ó. Então, o primeiro que eu vou pegar é essa área aqui, ó. Essa área que eu estou rachurando aqui, ó. Então, essa área todinha é a área que eu vou pegar, a área desse triângulo, tá? O triângulo DB e que vai até a origem. Qual é a área desse triângulo? Eu vou chamar essa área de área 1, tá? Então, área 1. Essa área 1, ela é base vezes altura sobre 2, né? Porque é a área de um triângulo. Qual é a minha base? A base é 1, né? Porque é aqui o ciclo trigonométrico, é o raio dele. A altura, isso aqui é a tangente, né? A tangente de x, então 1 vezes a tangente de x. Vamos dizer que esse x aqui, né, esteja em radianos, porque isso facilita a nossa vida, tá bom? Então 1 vezes tangente de x dividido por 2. Então vamos pegar isso aqui e vamos dividir por 2. Então essa é a nossa área 1, beleza? Bom, deixa eu apagar isso aqui agora e vamos para a nossa área 2. Então, vamos aqui para a nossa área 2. A nossa área 2 vai ser isso aqui, ó. Essa área talvez seja mais trabalhosa para a gente calcular, né? Mas a nossa área 2 vai ser isso tudo aqui, ó. Repara, isso tudo aqui. Então, nota que essa área 2... ela é menor do que a área 1, porque a área 1 compreende essa área aqui mais esse pedacinho aqui, né? Mais esse pedaço que está aqui, tá? Que a gente já não tem mais aqui na área 2. Então, repara que a área 1, né, obrigatoriamente, ela é o quê? Ela é maior do que a área 2. A área 2, ela vai ser dada pelo quê? Pelos radianos aqui, né, de x, né? Então, x radiano aqui é sobre 2. E Rômulo, agora eu não entendi nada do que você falou aí, x sobre 2, agora eu viajei. Então vamos lá, olha só, vamos com calma. Imagina que eu pegasse a área do círculo todo. Qual seria a área do círculo completo? A área seria πr ao quadrado, mas para uma volta completa. A volta completa é o quê? A volta completa é 2π radiano. Então se eu der 2π radiano, eu tenho uma volta completa e a área é πr ao quadrado. Tá? Aqui, ó, lembrando que aqui é área, e aqui é o comprimento da minha circunferência, tá? Em radiano, então 2π. Então, beleza. Aqui, né, em radiano. Tá? Então, o que acontece? Agora eu vou dar só x radiano de volta. E eu vou ter uma área aqui que eu não sei qual é, tá? Que é o que eu quero descobrir. Então, multiplicando o cruzado, né, eu vou ter o quê? Vou ter 2π vezes a igual a x vezes πr ao quadrado. Lembrando que o nosso raio aqui é igual a 1, tá bom?
Então, vamos substituir o raio por 1. Isso vai ficar x vezes π vezes 1 ao quadrado, dividido por 2π. A gente vai simplificar o π com π, 1 ao quadrado dá 1. Isso vai dar x sobre 2. Tá bom? Então, a área 2 aqui é igual a x sobre 2. E agora, pessoal, agora eu vou calcular o A3. Então, o A1 é maior do que o A2, que vai ser maior do que o A3. Eu vou mostrar para você quem vai ser o nosso A3. Eu vou pegar aqui, ó, e vou traçar uma retinha. Opa, não ficou reto. Vou traçar uma retinha aqui, ó, de C até B. E terei este triângulo aqui, ó. Veja bem, ó, este triângulo achurado aqui. Então, esse triângulo achurado é o que eu quero agora, ó. Esse triângulo todinho aqui, tá? Então, este triângulo aqui, repara que ele tem uma área menor do que aquele setor circular que eu tinha antes, né? Que tem a parte verde aqui também, ó. E, obviamente, esse aqui é menor do que a área do triângulo ODB. Né? O ODB tem a parte azul, verde e vermelha. Se eu tirar a parte azul, que compõe aqui o A1, né, sobra o A2, que tem a parte verde mais a parte vermelha do A3. Então, se eu tirar a parte verde, sobra só o quê? Sobra só o A3, tá bom? Então, é isso aqui que eu quero calcular agora. A área deste triângulo aqui. E repara que a área desse triângulo aqui é relativamente tranquila, né? Porque a base é 1, né? A nossa base aqui é 1, e a altura que eu tenho aqui é igual a quem? É igual ao seno, tá? Seno do ângulo x. Então, aqui é seno de x. Então, olha só, a nossa área vai ser o quê? 1, que é a nossa base, vezes a altura, tá? Então, a altura aqui, ó, é seno de x, seno de x. Isso aqui vai ser dividido por 2, dividido por 2. Agora, olha o que vai acontecer, né, quando a gente fizer essas continhas aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar isso tudo aqui, ó, multiplicar isso tudo aqui por 2 sobre o seno de x. Repara que, como eu estou utilizando, tá, um limite, não tem problema multiplicar por 2 sobre o seno de x, porque eu estou imaginando que o x não vai ser zero, mas próximo de zero, tendendo a zero. Então, não estou dividindo por zero. E também não mudo nada a desigualdade, porque esse valor aqui é positivo, né? Eu estou fazendo com o x positivo. Tá? Se você fizer com o x negativo, você vai ter que adequar tudo. Mas aí vai ser tangente de menos x, né? Seno de menos x, e aqui você vai multiplicar por 2 seno de menos x, também não vai ter problema nenhum. Tá bom? Tudo vai dar, no final das contas, vai dar a mesma coisa. Então, olha só, quando eu fizer isso aqui, olha o que vai acontecer. Aqui eu vou ter o seguinte, ó. O A1, né? Quem é o meu A1? O meu A1, ele é seno de x sobre 2 cosseno de x. Quando eu multiplicar por 2 vezes seno de x, eu vou cortar esse 2 com esse seno. Vai sobrar 1 sobre cosseno. Então, eu vou ficar com 1 sobre o cosseno de x, tá? Que vai ser maior do que... Se eu multiplicar isso aqui, vai ficar x sobre seno x, x sobre seno x, né? Porque eu vou cortar o 2 com o 2, tá? Beleza. E agora, eu vou multiplicar também o último ali, né? Quando eu multiplicar esse último, eu vou ficar com o seguinte, olha só. Vou pegar isso aqui, né? Eu vou multiplicar, vou cortar então esse 2 com esse 2, seno com seno, vai sobrar aqui 1, tá bom? Agora, olha o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou inverter esses caras. Então, olha o que acontece quando eu inverto um número, né? Imagina que eu tenha 8 maior do que 7, maior do que 6. Se eu inverter os números, né? Por exemplo, colocar 1 sobre 8, 1 sobre 7 e 1 sobre 6, quem era menor agora vira maior. Por quê? Porque como eu inverti o número, peguei o inverso do número, o inverso vai ser o quê? Vai ser o contrário.
né? Então, ó, o 6, né, quando ele vira denominador, o 1 sobre 6 é maior do que 1 sobre 8, porque como 8 é maior do que 6, o 1 sobre 8, né, é menor do que 1 sobre 6, porque você está pegando 1 e dividindo por 8. Então é exatamente o contrário, tá? Então você vai inverter essa lógica aqui. Então eu vou inverter, vou passar o cosseno para cima e o 1 para baixo. Então vai ficar assim, ó, cosseno de x menor do que seno de x sobre x, que é menor do que 1. Então só invertir, o 1 vai ficar 1 sobre 1, que dá 1 mesmo, né? Então o inverso do 1 é o próprio 1. Agora, olha que bacana, eu vou utilizar o tal teorema do sanduíche. O que o teorema do sanduíche diz? Se eu pegar duas funções, aonde essas duas funções eu tenho certeza que elas são uma menor do que a outra, e tiver uma função que passa ali no meio, pelo menos num determinado intervalo, aqui eu estou trabalhando com intervalo, né, entre 0 e π sobre 2, tá? Maior do que 0, menor do que π sobre 2. Então, isso funciona nesse intervalo, com certeza, tá? E aí você pode utilizar essa ideia, pelo menos para esses números, né, entre 0 e π sobre 2. Como eu estou querendo próximo de 0, posso usar tranquilamente isso aí. O que eu estou dizendo é o seguinte, vai ter uma função, né, que é essa função aqui, que é a função 1, né, y igual a 1. Vai ter uma outra função, que é a função que vai fazer isso aqui, ó, tá? Que vai ficar rodando assim, né? Que é a função cosseno, né? Essa vai ser a função cosseno. E essa função cosseno, né? Ela, pelo menos nesses pontos aqui, ela é sempre menor do que 1. E no meio delas, tá? No meio dessas duas funções, vai ter esta nossa funçãozinha aqui, que é a seno de x sobre x, que vai fazer algo mais ou menos assim, ó. Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente faz um sanduíche de funções, né? A gente pega 3 funções ali e faz um sanduíche. Aonde os pães, né, são quem? O cosseno do x e o 1. E esse camarada aqui é a carne que está ali no meio do seu sanduíche. Se você for carnívoro, se você for vegano, pode ser aí, sei lá, né, um alface, um tomate, alguma coisa do tipo. Mas enfim, então esse cara do meio aqui, né, é ali o recheio do seu sanduíche. E aí o que a gente vai fazer? Como eles estão comprimidos, pelo menos dentro daquele intervalo, se o limite desse cara aqui tender a A e o limite desse cara aqui tender a A, quer dizer que o limite desse aqui também vai ser A, porque ele está ali no meio, tá bom? Então essa é a ideia do teorema do sanduíche. A gente não vai demonstrar o teorema, a gente só vai utilizar o teorema. E é isso que a gente vai fazer agora, né? O que eu vou fazer então? Eu vou calcular o limite quando o cosseno de x tende a 0 e o limite quando 1 tende a 0. O limite quando 1 tende a 0 é o próprio 1, né? Então, ó, o limite quando a função y igual a 1, né? E tendo x aqui tendendo a 0, isso aqui vai dar o quê? Vai dar o próprio 1, evidentemente. Né? E se eu fizer o limite aqui, ó, limite do cosseno de x com o x tendendo a 0, isso vai tender para o cosseno de 0 e o cosseno de 0 tende a 1. Então também dá 1. Ou seja, isso aqui vai tender a 1 e isso aqui vai tender a 1. Se esses caras tendem a 1 e eles estão envolvendo essa função seno de x sobre x, ela vai tender a quem, meus amigos? Ela também tende a 1. É isso que diz o teorema do sanduíche. A 0 não, a 1. Então aqui, ó, seno de x sobre x tende a 1 quando x tende a 0. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se vocês não assinam o canal ainda, passem a assinar. E espero vocês aí até um próximo vídeo. Aquele abraço para vocês. Fui!